esse webinar tem o intuito de ser mantido, né, sempre no mês de setembro, na última semana do mês de setembro, fazendo aí uma referência, né, à prevenção da vida, uma vez que o mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio, a gente tá fazendo isso para ter esse link e a gente também fazer a preservação da vida, ok? Através do quê? Através das medidas preventivas. Então, as medidas preventivas, elas são extremamente importantes e elas que, que fazem aí o auxiliam na salvaguarda da vida. Então, estamos aí com a apresentação, né? Fizemos a abertura do primeiro SPA na segunda-feira e a proposição foi: as medidas preventivas do risco de explosão estão sendo adotadas a contento pelas indústrias que manipulam produtos inflamáveis ou combustíveis ou por algumas unidades comerciais, que no caso aqui eram os postos de serviço, né? Estes postos de serviço utilizam as normas da série ABNT NBR-EC 679. Vou botar esse, não sei se está aparecendo um pretinho aí, mas deixei ele aqui, né? Então, esse incêndio que foi nessa fábrica, né? E aí, o que eu coloquei aqui? Nós discutimos, então, o que eu coloquei? Ele fez a apresentação dele, né? Ele falou que a gente tem que ter as responsabilidades compartilhadas, né? A gente já entende isso, né? Então, estou só reforçando aqui. Então, eu como cidadão, você aí como cidadão, trabalhador, que viu alguma irregularidade no estabelecimento comercial ou na fábrica, mudanças no projeto que são nítidas, que colaboram aí para um incêndio ou explosão, entre em contato com o bombeiro, né? Ele falou das dificuldades, né? Porque as unidades administrativas, como ele chamou, né? Elas mapeiam a região e entendem quais são os estabelecimentos que tem naquela região, né? Se tem indústria, se tem padaria, se tem fábrica, se tem depósito. E aí, aquela unidade, ela tem uma informação básica com relação àquela região administrativa, né? E a formativa do bombeiro, como também foi perguntado, o Ângelo, que perguntou na segunda-feira, mas a formativa do bombeiro não abrange classificação diária. Aí ele comentou, né, que existem unidades específicas, que aí ele falou do GOI, que é ligado ali à Reduc, estamos falando do Rio de Janeiro, né? O Tasca aí é lá em Minas, Gustavo Tasca de Minas. Então estou dando aqui um panorama, porque esse oficial é daqui do Rio de Janeiro. Então ele disse na região administrativa, e em função daquela região administrativa, ele tem, então, um dimensionamento da unidade dele e quais são os cursos que ele necessita, né, ter para poder fazer as ações, não ações de prevenção, esse é um problema. Eles fazem ações de limitação do efeito da explosão ou de combate ao incêndio, né? Então, eu registrei isso aqui, né, para que a gente possa aí, como cidadão e trabalhador, ver alguma coisa errada, comunicar imediatamente. Ele falou que é registrado isso, tem um setor específico que é o de projeto, esse setor específico de projeto vai, que como não é uma ocorrência de incêndio ou explosão, então o setor de projeto é destinado aí, toda a unidade, ele comentou, toda a unidade administrativa tem um efetivo mínimo, entre ele falou 2 ou 3, mas aí ele vai conseguir estabelecer, né, algum tipo de fiscalização. Então, só assim ele consegue, aqui no Rio de Janeiro, ele consegue fazer as fiscalizações no projeto, para ter a percepção, né, que essas mudanças no projeto, aí ele comentou,
a porta corta-fogo está interrompida porque mudaram, botaram algum pacote, alguma coisa, né? Mas ele sempre falando no intuito do combate ao incêndio, né? Então, isso é interessante. Há um outro ponto que eu estou colocando aqui, né? Indústrias e comércios que forem enquadrados com risco específico de explosão, isso já é uma melhoria, né? A gente, como empresa, o Heleno como organismo de certificação, né? O Trindade também aí está como organismo de certificação. A gente pode, a gente pode só um momento, deixa eu só agora admitir aqui. Esse agora que é o detalhe. Eu tenho que sair para admitir. A apresentação está, né? Ok? Heleno? Sim, continua apresentando. Ok. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então, eu analisei, fiquei discutindo junto com ele, né? Ele tem uma norma técnica, ele comentou das normas técnicas, eles estão tendo agora um facilitador, né? Antes eles tinham as legislações que eram difíceis de ser mudadas, eles agora têm um espaço para fazer é chamado de nota técnica, né? É como se fosse uma norma interna do bombeiro, e nessa norma interna do bombeiro, ele conseguiu aí elencar várias medidas de segurança, né? E eu lendo aí essas medidas de segurança e discutindo junto com ele, a gente viu aqui categoria médio 2, categoria médio 2, nós temos paiol de tintas, né? Armazém, postos de serviço estão em médio 2, categoria médio 2, e categoria grande aí está a indústria, né? As indústrias de grãos, fiquei até impressionado que estava lá, a indústria de grãos, né? Com categoria grande, e as indústrias petroquímicas que estiverem aí no estado do Rio de Janeiro, né? E qual é a proposição? Que elas deveriam, na fase de projeto, serem inspecionadas por um profissional com a expertise em área classificada, né? Porque aí ele libera o certificado dele de aprovação, né? Mas só vendo as questões de medida de segurança que estão elencadas na nota técnica dele, que está basicamente focado em combate ao incêndio, né? Então ele não consegue enxergar pela documentação dele, pela norma que foi gerada, se tem área classificada e quais foram as medidas, né, de prevenção da formação da atmosfera explosiva, como da prevenção da fonte de ignição. Então, isso é o que a gente poderia debater aí, né? Ter um fórum junto com o Corpo de Bombeiro, né? O Gilson está aí também, o Gilson do Ministério da Economia, agora da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a gente discutir, né, para que eles possam enxergar melhor a questão da área classificada em várias unidades industriais, basicamente já são vistas, né? Mas existem algumas unidades que são catalogadas como unidades comerciais que não têm uma análise aí da área classificada, né? Outro ponto, né, que eu coloquei aqui, que possa aí o Nicolas que também está aí no nosso webinar, o Nicolas pontuou na segunda-feira, né, para que eles participassem das comissões da BNT. Então, estou colocando aqui que o bombeiro então faça algum intercâmbio, né? Eu chamei ele hoje, mas eu acho que ele não conseguiu, né? Mas depois eu vou mandar isso para ele, né? Que o bombeiro então tenha um intercâmbio com as comissões da BNT, com a ANP. Vimos que a ANP está com um conhecimento, né? Bem aí estrito, perto, próximo das normas
que foram publicadas, né? Então, para quê? Com o objetivo de atualização e trazer as experiências para o aperfeiçoamento das normas técnicas internas do bombeiro. Isso seria aí uma melhoria para que a gente mitigasse aí e diminuísse esses riscos de explosão. Eu tenho um número aqui, né, que eu lembro de memória. Então, tem 2.536 explosões, né, no anuário de 2018. O anuário de 2019 ainda não saiu, né? Não sei se houve um crescimento, né? Mas essas explosões tendem a crescer porque agora tem uma lei aí de incentivo para o gás natural, né? A utilização do gás natural. Então, agora vou entrar para comentar um pouco do que o Tiago Ormonde, né? O Tiago Ormonde comentou, né? Ele falou das barreiras contra incêndio e explosão, de acordo com o regulamento técnico USG-SO da ANP, tá? Isso foi na terça-feira, né? E eu coloquei aqui. Eu posso aí do conhecimento que a ANP tem. A ANP participa de um fórum regulador internacional, assim como ele comentou, né? Eles estão muito ligados às estatísticas, né? Saiu o relatório deles agora, recente, o relatório anual, fazem uma análise de risco bem aprimorada, né? E seria interessante, essa seria uma sugestão, né? De que a ANP fizesse aí um intercâmbio com os outros órgãos para promover, né, a melhoria aí das medidas de controle contra o risco de explosão, né? Eles vão estar agora numa seara específica para controlar as barreiras contra incêndio e explosão, dito aí pelo Tiago, né? E que também vai pautar em cima da integridade, como ele mostrou na apresentação, né? Questão de reparo em tubulação, questão de reparo em equipamento EX, então manutenção e inspeção, a gente já está vendo essa crescente aí, tem muitas empresas fazendo inspeção, né, em plataforma offshore, né? E isso é muito bom, né, porque vai, né, diminuir aí essas não conformidades que tem na área classificada, tá? Bem, na quarta-feira, aí o Vitor Martins Barbosa, do CEPEL, trouxe a importância do processo de certificação para a mitigação do risco de explosão. Esse foi o nosso terceiro dia aí, dessa que a gente chama aqui de Semana Siga Seguro. Esse foi o nome aqui que ganhou na votação. Então, a Semana Siga Seguro. E a melhoria que ele mesmo propôs, né? E eu agora só endossei algumas coisinhas aqui, que pudesse ser feito, né, a atualização da portaria 179 de 2010, né? Opa, só um momento que eu vou aqui admitir aqui. Voltou? Voltou? Aí. Então, ele comentou aí que dessa portaria 179, né, da atualização que deveria ser feita, né? Recente aí o Nicolas também está por dentro, né? A gente fez um webinar com apoio aí do Nicolas, né? Nicolas Mingues, e comentamos, né, dos 10 anos aí da portaria 179, né? Temos aí várias normas novas, né? Já trazendo sobre equipamento não elétrico ou equipamento mecânico, só que a gente não tem a abrangência dessa norma na portaria 179, né? E o Vitor falou das atividades acessórias. O Vitor fala de atividades acessórias. O Bugarelli fala do ciclo da vida útil, né? Os elos
da corrente, né? Dois linguajares diferentes, mas para falar a mesma coisa, né? Para falar em que sentido? Que as normas 14, IEC 600.7.9.14, a norma IEC 600.7.9.17, então a 14, projeto, seleção, né? E montagem. A norma 17, a norma de inspeção e manutenção, e a norma 19, que é a norma de reparo, né? Então, essas normas faz com que a instalação no empregador ou lá no usuário final, né, mantenha os requisitos de certificação, né, que foram implementados no produto certificado. Porque o produto certificado, ele só vai ser seguro ou vai continuar seguro se tiver a manutenção do certificado de conformidade ou a manutenção do processo de certificação em cima desse equipamento. E a manutenção do processo de certificação em cima do equipamento depende de como esse equipamento foi instalado, depende de como ele está sendo inspecionado, manutenido, e depende de como ele está sendo reparado, né? Porque se essas atividades não forem bem feitas, né, você tem uma fonte de ignição potencial, né, na área classificada, né? A área já é classificada, ela pode ter a atmosfera explosiva e agora, tendo essa falha gritante de instalação, inspeção e reparo, fica muito mais fácil de ocorrer algum sinistro nas indústrias ou em postos de serviços, né? Alegando também aí imposto de serviço. O Gilson está aí também, eu chamei o Yoshida, né? Estou lembrando de um comentário do Yoshida, né? Que estavam fazendo muitas adequações nas bombas de combustíveis, né? Então faziam furação nas bombas de combustível para botar um outro equipamento, né? E aí comprometia a certificação original do produto, né? Então isso também não pode, né? Então é importante a gente discutir isso na portaria 179, né? Então o Heleno provavelmente vai estar para a gente discutir a portaria 179, o Vitor também pode estar, né? O Trindade, quem aí faz parte da comissão, né? Que a gente possa, né, colocar, né, essas atividades acessórias de alguma forma para que a gente melhore, né? Porque aí vai ser um paralelo para a atuação da ANP, né? Então a ANP já atua em cima, como ele comentou, né, na apresentação dele. O foco da ANP é gestão do risco, foi o que ele falou, análise de risco, né? Então eles estão com uma expertise muito grande em análise de risco, né? Mas agora, com relação à área classificada, ainda eles não têm ainda tanta expertise na questão de área classificada, né? Então, da prevenção da fonte de ignição, verificar se um equipamento está correto ou não, né? Mas eles já fizeram curso, isso é interessante na ANP, muitos aí da ANP já fizeram curso, então eles gradativamente aí estão absorvendo o conhecimento, isso que é interessante, né? Então isso a gente tem que discutir, né? E ele falou também da atuação do laboratório, né? Por isso que ele trouxe o TBI, né? Como é que é o parque tecnológico dentro de um país, né? A gente precisa de atividade metrológica, a gente precisa de regulamentos de avaliação da conformidade, né? Porque senão a gente fica à mercê. O Heleno está aí, né? Foi até comentado isso, né? A gente está ficando à mercê dos fabricantes do exterior, né? Que mandam o produto para cá, né? E a gente não tem como levar esse produto para o laboratório,
né? Então a gente fica fazendo o quê? Recebendo os resultados lá de fora e aprova esse produto e emite um certificado, né? Então eu entendo que a melhoria aí do conhecimento tem que passar pelo laboratório, né? Então a gente vendo agora a questão de coronavírus aí, né? Tudo depende aí de um laboratório, né? Um laboratório para ver, pra fazer análise, para ter os dados, as informações, para que depois aí se venha com uma solução. Então, nasce aí no laboratório, né, em si a discussão, né? A discussão para que a gente tenha aí, então, conhecimento e que a gente tenha no Brasil esse conhecimento aí, que ele permaneça aqui no Brasil, esse conhecimento TX, né? Então, esse foi o resumo aí do terceiro dia. E essa é uma proposição de melhoria, é o que a gente vai remeter para o Inmetro. Eu convidei o Inmetro para participar, né, desse encontro, né? Eles estavam lá com aquela questão da legislação de liberdade econômica, que tinha que fazer toda aquela matriz de risco, né? O Vitor também comentou que a portaria 179, ela, ela foi mantida no risco 3, né? Então, isso ele comentou aí, né? Não vou entrar nesse mérito aí, tá? Vamos agora aqui para quinta-feira, ontem, né? Então, aí entendemos um pouco as ações preventivas do Ministério Público do Trabalho para o risco de explosão, né? Então, vamos ter aqui um resumo desse dia, né? O Guilherme aí trouxe ele como sendo um perito de segurança do trabalho, né? Lotado dentro do Ministério Público do Trabalho, onde o Ministério Público do Trabalho, isso explicado por ele, tem lá lotado os seus peritos, né, que podem ser de engenheiro de segurança do trabalho, como pode ser médico do trabalho. E os procuradores, né? São eles procuradores que fazem aí toda a movimentação das ações que ele comentou, as ações extrajudicial e ações judicial. Então, são eles que levam essa ação para o Ministério, né, Público Federal. Eles são o Ministério Público da União e Ministério Público do Trabalho. Então, eles que levam essa ação para o Judiciário, né? E aí oferece a denúncia ou não, né? Isso comentado por ele. E aí, ele também comentou, né, que faz lá toda a ação do Ministério Público do Trabalho é como se fosse uma ação, eu entendi como sendo uma ação educativa, né? Ele falou assim, uma ação tem uma auditoria de graça, ele falou assim, né, ontem, né? Então, e conversando aí com, eu não sei se o Celso entrou, né? Conversando com algumas indústrias, o que falta no Brasil, né, que lá fora tem, são aqueles guidelines, aqueles guias. Esses guias são importantes. Se a gente tivesse aqui no Brasil esses guias, um guia para o empresariado, para ele ter a sua planta segura para o risco de explosão, né? Um guia para outra atividade A, B, C, né? Um resumo aí como a ANP faz, deixando público, né, as estatísticas, o que vai ser, qual vai ser a rodada para frente, como vai ser tomadas as ações da ANP. Então, eu coloquei aqui, aí a gente depois vai debater, né, eu vou abrir o áudio depois para vocês, né, eu coloquei aqui que falta uma estrutura educacional para o empresariado, para que ele possa entender as legislações vigentes no país. São várias legislações, né? E aí você tem que ir para uma outra profissão, você tem que ir para o advogado, que faz uma leitura não técnica, faz uma leitura, né, do teor daquela legislação, né? Já é uma leitura jurídica, não é uma leitura técnica. Agora, todas as implementações são implementações técnicas, que ele até comentou, o,
acho que foi o Luciano lá do Sul que fez uma pergunta para ele, falou das padarias, né? E, e aí ele perguntou o seguinte: não sei se foi o Luciano ou se foi o Celso, acho que foi o Celso. Qual é a dificuldade? É dificuldade porque é muito caro, porque a empresa não tem o recurso, ou é dificuldade porque não tem uma cultura de segurança, né? E aí ele foi respondeu, o Guilherme, né? O que é mais oneroso para o empresariado, né? Ter o acidente ou implementar as medidas de segurança, né? Então ele colocou isso, né? Agora, implementar essas medidas de segurança, como é que implementa, né? Então há muito a falta do treinamento. A falta do treinamento aí do empregador, por tabela do trabalhador, né? Ante aí as normas, regulamento, as leis publicadas, né? Então, isso é o que eu coloquei aqui, né? Como sendo uma melhoria, né? Para a gente minimizar os efeitos aí da explosão, né? O risco de explosão. Conclusões. Então vamos aqui. Eu vou abrir o áudio aqui, vamos tirar da apresentação e a gente começa aí a conversar, né? Vamos aí fazer algumas conciliações, vamos debater. E o Tasca, eu não sei se estava ao longo das apresentações, né? Mas, Trindade, você tem alguma consideração? Eu vou aqui pontuando aqui, né, o nome das pessoas, aí, se quiserem falar, não tem problema, né? Mas, Trindade, você tem alguma consideração? Qual seria uma melhoria aí no âmbito do bombeiro, ou no âmbito da ANP, no âmbito dos organismos de certificação, ou no âmbito da portaria 179, ou aí no Ministério Público? Tem alguma consideração? Trindade? Lucas Dinucci Menezes. Presente. Ô, Lucas! Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. E aí, Eu diga. pode falar, pode falar. Não, uma consideração que eu gostaria de fazer talvez não seja tão seja uma consideração de quem está no começo, né, de uma carreira relacionado a atmosferas explosivas, né? Não tem uma visão tão ampla como eu vi que os outros integrantes que estão aqui têm, né? Mas na minha busca por capacitação dentro da área, né, eu senti muita dificuldade de encontrar os cursos que poderiam é, trazer essas informações técnicas para mim. Hum, Então, talvez uma melhoria para a comunidade, né, digamos assim, da atmosferas explosivas seria uma maior uma divulgação, digamos assim, de cursos capacitadores desse, universo, né? desse universo, né? Se não fosse o Nicolas, que está aqui presente, eu, por exemplo, não saberia do curso do Senai de Benfica, né? Estou falando aqui do Rio de Janeiro, Entendi. né? Eu não estaria ciente desse curso. Então, e até mesmo joguei no Google Na internet. na internet, perdão, para Ah, saber cursos, atmosferas explosivas e as, os retornos, né, digamos assim, da pesquisa não são tão, não apontam esse, por exemplo, um instituto com um tamanho e renome como o Senai, né? hum, Então, talvez a minha pontuação, digamos assim, o meu ponto aqui seria um maior esforço
de transferência de conhecimento, digamos assim, entendeu? Para que a gente possa ter uma comunidade mais instruída. Entendi. Joia, joia, joia. Show, show. Heleno, alguma consideração, Heleno? Heleno? Oi, não estava conseguindo tirar o mudo. Tá joia. Agora consegui. Beleza. Não, primeiro, Kleber, gostaria de parabenizá-lo, né, pela iniciativa, né, de promover esse webinar, né, nessa semana. E eu tive a oportunidade de participar todos os dias. Onde eu me sinto mais familiarizado para poder comentar é sobre a certificação de produto, né? E aí eu concordo lá com o nosso amigo do Senai que precisamos, né, atualizar a legislação, né, para que a gente possa incluir e avaliar os equipamentos não elétricos também, né? Sim, Hoje, sim. o que acontece, né, quando me chega uma solicitação para avaliação, se é um fabricante brasileiro, eu apresento para ele que existem as normas que foram publicadas pela ABNT, porém não existe a legislação, né? Então, como não há a exigência, né, eles acabam não fazendo, né? Equipamentos que são importados, né, quando também há a procura da certificação em metro, porque talvez alguns fabricantes no exterior eles entendam que a legislação cobre, né? Eu também explico para eles que não cobre, né? Então, esses equipamentos acabam entrando no Brasil, sendo instalados, né? E a gente acaba não verificando, né? A conformidade deles, né? Era isso que eu gostaria de pontuar. Na quarta-feira também eu comentei, né, sobre os equipamentos, né, que são importados, que são os elétricos, né, que são cobertos pela portaria 179, né, que a gente acaba, como organismo de certificação, tendo acesso aos relatórios, né, de ensaio, mas não tem tanta demanda dos fabricantes brasileiros, né, para ensaiar os produtos, né? Então a gente acaba avaliando mais um relatório, mas não submete os equipamentos a novos ensaios aqui no Brasil, né? A gente não quer incluir na portaria reensaiar os produtos, né, que já foram ensaiados lá fora, né? Talvez o ideal seria um incentivo à indústria nacional, né? Fabricar mais equipamentos X, né? A gente criar a demanda para poder enviar e voltar a ter os nossos laboratórios, né? Entendi. Eu lembro do teu comentário, que você foi falando, ó, acabou a A USP, USP. depois foi o CEPEL, e aí agora você veio com a notícia de que o Labelo também vai fechar as portas. Então isso é uma notícia muito ruim, né? Por isso que o Vitor trouxe aquela informação do nosso parque tecnológico. A gente tem que manter, senão a gente não tem o domínio aqui, né? Interessante. O Gilson tá com a mãozinha levantada. Gilson, pode Tudo bem? falar. Boa noite a todos. É um prazer falar contigo, Kleber, ver o Nicolas aí. O Yoshida, meu amigo O do Face. Yoshida tá aí, joia. Não, eu só queria fazer um comentário, que falaram de equipamentos não elétricos, que na NR37 a gente incluiu num capítulo que trata de prevenção, controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões, a gente incluiu vários itens de área classificados, incluindo um item que trata de equipamentos mecânicos e eletromecânicos instalados em área classificada, que um dos exigências é que ele respeite os requisitos
técnicos do Inmetro, entendeu? Além da norma ISO 879-36 e posteriores alterações. Então, na NR37, que é a norma de plataformas, tem essa menção. Então, já para equipamentos não elétricos também, equipamentos mecânicos, tem essa exigência também já para a área offshore. Aí o Heleno está aí, deixa eu ver, o Trindade está aí, né? Então você vê assim, você não está com um fluxo fechado, né? Porque o que está acontecendo? Você fabricante, faz um produto não elétrico, um produto mecânico. Aí ele bate na NR37. A NR37 diz que ele tem que atender a 879-3637, né? E aí você vai agora jogar para dentro do organismo de certificação. Aí jogou para dentro do organismo de certificação, o organismo de certificação só vai poder liberar um certificado conforme um esquema que ele próprio vai ter que gerar. Porque como não tem um esquema a nível nacional, o organismo de certificação, vai ter que gerar um certificado, validade, se vai ser por lote, se vai ser por linha. Nada disso foi discutido, né? Então aí, o que vai acontecer? O Heleno, na DNV, vai ter uma proposição, assim como o CEPEL pode ter uma outra proposição, como a gente consensou aí, meio que está consensado, de reparo tá indo bem, né? Então o Heleno faz lá o voluntário para reparo, e é isso que vai acontecer, né? Para 879-36 e 37, deixa eu só admitir aqui isso. 36 e 37, né? Esses esquemas que a gente vai ter que fazer enquanto não tem a atualização da portaria 179. Heleno, fala aí alguma coisa. Então, para o programa de certificação das oficinas de reparo, nós criamos procedimentos DNV. Esses procedimentos eles têm como base os guias, os documentos operacionais do sistema IECX, tá? Então, por exemplo, nós criamos um certificado, mas o conteúdo do certificado é o mesmo que tem no IECX, tá? O relatório de auditoria, a mesma coisa. Ele tem como base, né, um documento em português da própria DNV, mas tem como base, né, um relatório de auditoria do sistema IECX. Antes da portaria 179, né, a portaria 83, ela cobria somente a certificação de equipamentos elétricos que seriam instalados em atmosfera explosiva com gases, né? Só que existia uma demanda, existia uma solicitação para certificação de equipamentos para uso em atmosferas explosivas com poeiras combustíveis, tá? Então, antes da portaria 179, nós realizávamos essa certificação no âmbito voluntário também. Então, criamos procedimentos, né? Utilizávamos as normas que já estavam publicadas pela ABNT e emitíamos um certificado voluntário. Isso. E aí, com a publicação da portaria 179, nós eliminamos esses certificados, né? E fizemos um certificado só, que cobria gás e poeira, né? Então, para a certificação dos equipamentos não elétricos, né, pela 80.079, parte 36 e 37, hoje, se houver alguma solicitação, nós também iremos utilizar as normas da ABNT e emitir um certificado no âmbito voluntário. A gente não pode, não está coberto pela portaria 179, não pode ser um certificado Inmetro. Então, é assim que hoje nós estamos trabalhando, né? Quando por normas que não estão cobertas pela portaria 179. Isso. Beleza, então é isso aí, o Gilson. O Gilson que fez a pergunta, né? Eu entendi o que você colocou, tem lá aquela obrigatoriedade
de que os equipamentos atendam a 879-3637, né? Mas não tem aí ainda uma portaria a nível nacional, né, dentro do Inmetro. Então, o que vai acontecer? Há uma melhora? Não vou dizer que não há melhora, o Gilson. Claro que vai ter melhora. Uma vez colocado no regulamento, vai ter melhora, né? Então, essa melhora os organismos de certificação vão fazer os seus procedimentos, seus esquemas de certificação voluntária, né? E com suas diretrizes, né? Essas diretrizes que elas que vão ser um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente, né? E a métrica ser também um pouco diferente. E quando você tem uma portaria a nível no Inmetro, né? É uma portaria só, é uma métrica só, e todos os organismos de certificação vão atender aquela métrica. Não é isso? Beleza. O Alexandre Assis, que você participou um dia, né? Algum comentário? Ô, Cleber, boa noite a todos aí. Eu queria estar falando algumas coisinhas aqui. Primeiramente, parabenizar, né, o evento aí, né? E segundo, né, falar sobre o treinamento aí, que eu acho muito importante, como o colega falou. A gente foi provocado de fazer esse treinamento pelo Yoshida, né, que está participando da reunião aí, que a gente também não tinha conhecimento aqui no âmbito aqui da Gasmig aqui, foi muito produtivo para a gente. Eu acho que o curso que devia ter, até da cadeira da área de curso técnico, né, e do próprio curso superior, né, e é sempre bom fazer reciclagem. Só complementando aqui, no âmbito da empresa agora, eu acho muito importante que as pessoas estão qualificando agora, as pessoas estão se aprimorando, mas eu acho que a cultura é complicada, porque as pessoas elas passam, né? E a cultura não fica. E o que eu vejo no âmbito da empresa, pelo menos aqui que eu percebo, é que a segurança do trabalho ela não está tão envolvida. Como uma área muito específica, a segurança do trabalho ela fica um pouco no limbo ali, não sabendo assim os reais perigos, os riscos de verdade, assim, eu acho que fica muito no âmbito das pessoas que se qualificam e a segurança do trabalho fica comprometida. E a última coisa que eu queria falar é a respeito da manutenção, né? Porque a gente está sempre falando em segurança, mas a manutenção é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, porque o sistema vai se desconfigurando com o tempo, né? Por isso que é sempre bom fazer reciclagem, tanto das instalações, quanto de treinamento também. Era só isso mesmo, não mais só agradecer mesmo, Cléber. Joia. Joia, Alexandre. Gilson, pode falar, Gilson. É só para fazer um esclarecimento. A partir de março do ano que vem, a NR9 PPRA acaba. A NR9 vai passar a ser um guia de você fazer avaliações ambientais de higiene ocupacional. E o que vale vai ser a NR1. A NR1 vai trazer o inventário de risco, a gestão de risco ocupacional e o PGR. Ou seja, então isso que o colega falou, eu esqueci o nome, acabou de falar, do não envolvimento do pessoal de segurança do trabalho, isso de alguma maneira vai ter que acabar, porque o cara vai ter que fazer todo o inventário de risco do estabelecimento, aí inclui NR10, NR20, tudo se tiver, e ele vai ter que fazer a avaliação desse risco. E, em cima disso, ele vai ter que fazer um plano de ação. Então, toda essa parte de incêndio, explosão, se tiver coisa, vai ter que estar nesse PGR, que é o Programa de Gestão de Risco. Isso vai ter que estar lá, o risco, o inventário de risco, a avaliação de risco e o plano de ação. Então, o pessoal de segurança de trabalho vai ter que começar a se envolver nessas áreas também. Era isso. Joia, boa notícia. Boa notícia. Então, essa mudança aí é significativa, tá? Vai ser interessante aí
né? Porque o Heleno aí está aí, né? A norma ISO 9001 já está trazendo já foco no risco, né? A gente já tem já normas de risco, né? A norma 31.000, né? 31, né? 30, eu acho que é 31.000, isso. A série 31.000. Então já fala de risco, fala das técnicas de análise de risco, né? E essa é uma tendência, a gente trabalhar aí já, né, tendo que gerir esses riscos. Ô, Nicolas! Nicolas, fala alguma coisa, Nicolas. Espero a tua fala. Enquanto o Nicolas está aquecendo a voz, cadê ele? Gilson, pode falar de novo, Gilson. Esqueci de abaixar a mão aqui. Ah, tá. Beleza. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, No joia! estaba consiguiendo falar, pues, falaba. Isso aí é algum tipo de penalização por ser argentino. Mas não, parabéns, Cleber, realmente você juntou exatamente aqueles que falam sobre a regulamentação. E a regulamentação é a única forma de educar, podemos dizer assim, aos industriais. Agora, um complemento também que precisa a regulamentação é a fiscalização. A gente, às vezes, tem visto situações que foram denunciadas em Metro e não aconteceu absolutamente nada. O que leva a pensar que a portaria 179 está muito bem elaborada, precisa ser atualizada e, principalmente, precisa ser fiscalizada. Por enquanto, não temos esse braço da fiscalização. Em algum momento, quando se falou de que Inmetro deixaria essa parte da portaria em mãos do Ministério do Trabalho, a gente falou, bom, agora vai. O Ministério do Trabalho é bem mais atuante. Mas assim todo ainda não foi assim. A ANP também tem oportunidades de melhora na fiscalização e acredito que quando essas entidades que essa semana se apresentaram, na Siga Conforme, consigam melhorar essa fiscalização, com certeza todo vem atrás. Imediatamente depois os industriais vão querer saber o que é isso de classificação de área e a partir de aí começarão a tentar capacitar mais seu pessoal e, enfim, aí a roda começa o giro natural. Mas a fiscalização é o ponto que a gente precisa ainda melhorar. Joia. Yoshida, alguma colocação, Yoshida? Não, parabenizar, boa noite a todos, né? Ao Kleber. O Kleber foi meu professor aí no Senai em 2011, né, Kleber? Passei um perrengue danado com você, com o Ferreira, não é? Eu nunca tinha Joia. montado um prensa-cabo, né? O Ferreira me deu uma nota baixa, porque eu nunca tinha montado, não sabia que hoje tem cola lá, né? Tem um quadro, né? Aí eu desmontei o prensa-cabo, as peças saíram de ordem, falei, ah, danou-se. Não foi? Mas assim, eu quero parabenizar pelo evento, pedir desculpas porque eu não pude participar a semana toda, porque minha esposa está com 2 parentes internados, mas graças a Deus está tudo bem, né? Então essa semana foi tensa aqui, mas parabenizar pelo evento e realmente também nas outras oportunidades que puder, eu sugiro também chamar seguradoras, porque assim, eles têm um papel importante de fomentar o conhecimento. Que tipo assim, eu fui numa distribuidora de combustível visita técnica aqui em Minas, em Betim, aí tinham vários veios instalações elétricas, né? Aí eu virei para a empresa e falei, vem cá, qual que é o valor do seguro aqui do seu empreendimento? Aqui ele falou 44 milhões. Eu falei, pois é, com esses erros todos que você tem aqui, você vai perder o prêmio de seguro. Então a pessoa arrumou e está quase que implorando para ser fiscalizado, né? Que não foi porque não faz parte do escopo do projeto desse ano. Então, assim, a gente fomentar, né, as empresas que tiverem em dia, ter uma redução no seguro, né? No valor do seguro. Igual nas usinas de álcool de Mato Grosso, assim, também a gente depois que estava adequado esse assunto, eles conseguiam uma redução boa de seguro lá.
Então, assim, a própria seguradora acaba também ajudando a fomentar o conhecimento, né? Mas parabenizar a todos, né? Aos amigos que estão aqui, né? Também. Abraço a Joia. todos, viu? Beleza, obrigado, Yoshida, obrigado. Valeu, abração a todos. Um abraço. Wagner Valentino, Oi, Kleber. Tudo bem? tudo jóia? Só dar o parabéns mesmo pela iniciativa aí. Acho que esse tipo de evento agrega muito aí, né, para o setor, né? E é muito importante aí. Parabéns pelo trabalho. Infelizmente, hoje eu só consegui chegar, eu cheguei tarde, eu fui fazer uma atividade fora e acabei chegando atrasado aí, né, pro bate-papo aí. Até peço desculpa, mas parabéns pelo trabalho. Beleza, Wagner. Gustavo Tasca. Ô, Gustavo. Boa noite aí, boa noite, turma aí, boa noite a todos. Boa noite. Eu também peço desculpa aí por não ter participado todos os dias, porque essa semana foi meio apertada para mim aqui. Mas parabéns aí pelo evento, eu fui acompanhando aí os comentários da turma e dizer assim, a importância que tem esses eventos para fomentar o conhecimento, a divulgação, né, desse tema que é muito importante no meu caso aqui, para a questão da indústria, né? E estamos aguardando ansioso aí a liberação dos treinamentos, para você poder voltar aqui para a gente poder dar continuidade no nosso processo aí de treinamento, né, de conhecimento e evolução aí né, desse tema aqui na usina. Eu queria agradecer o convite aí, parabenizar vocês e a todos os participantes aí também. Okay. Obrigado. Obrigado, Tasca. Ô, Trindade, ainda não ouvi sua voz, Trindade. Como é que tá seu áudio aí? Libera o áudio aí. Ele disse que tá sem microfone, Kleber. Ah, tá sem microfone? Ah, tá. Botou aqui no chat aqui. Botou no chat, que eu não tô nem vendo aqui o chat. Ah, ok. Então é isso. Então vai estar gravado aí. Depois eu vou. A gente monta algumas reuniões, né? Ô, Gilson, pode falar, Gilson. Não, eu só queria dar um depoimento, que eu acho da importância desses eventos, Cleber, e até da conscientização. Porque mesmo as empresas que a gente acha que é o top, que você encontra lá referências, existe um gap muito grande, uma distância muito grande entre o corporativo e o chão de fábrica. A gente vai no chão de fábrica e a gente pensa. O Yoshida que me introduziu... Eu sou um curioso, eu sou um generalista muito... Estou muito além do conhecimento de vocês. Pô. Então, o Yoshida que me trouxe para essa área, né? Me levantou para essa área. E a gente começou, fiz o curso lá com vocês, no Senai, naquela turma. E a gente pensou, pô, vamos naquela... Yoshida, aquela empresa... Pô, os caras são referência, não vou ficar me preocupando com a atmosfera explosiva. E tudo bem, aí a gente foi lá e começou, pediu um relatório de inspeção de áreas classificadas dessa empresa. A primeira vez que a gente pediu, a gente não recebeu, porque eles não tinham. Nunca tinham feito, entendeu? Então, existe uma diferença muito grande entre o que... Acho que o conhecimento dessa área, eu acho que é muito pouco difundido ainda. Pô, Mato Grosso, o Yoshida, a gente trabalhou lá, pô, silo de grãos, nem pensar que o pessoal pensa em área classificada, não sei se depois o Yoshida conseguiu implementar isso lá, mas quando eu tive lá, uma vez eu entrei num silo, eu tive até medo, porque o cara estava com sem fim lá dentro, um transportador sem fim, retirando soja lá de dentro, soja ou trigo, não me lembro, com pá, e o fio emendado no chão, todo sem proteção. Então, são coisas assim que a gente vê, a gente que vai em vários tipos de empresas, a gente acaba vendo coisas assim, que Deus é grande e, de repente, Deus não permite que aconteçam mais sinistros, né? Então, é esse ponto.
para você ver, só exemplificando. Eu acabei de fazer uma inspeção remota de uma empresa, aí eu pedi o relatório de inspeção da área classificada. Aí o cara trouxe um relatório de 2 anos e meio atrás. Pô, 2 anos e meio atrás não fez outro. Ah, não. E nesse relatório tinham várias recomendações de criticidade alta. Aí eu pedi, ó, eu quero ver se todas essas recomendações foram tratadas. Mas como eram muitas recomendações, eu botei aleatoriamente 8. Dessas 8, 7, os equipamentos estavam fora de operação. Aqui o cara trouxe para mim era a foto era de uma jukebox que estava lá no equipamento, uma caixa de passagem, coisa. Aí tinha uma outra do lado. Ele mostrou, ó, a gente corrigiu. Só que a do lado, que não estava no relatório, estavam faltando 2 parafusos na caixa. Aí eu falei, pô, nem o operador que foi lá, ele tem a noção, então, do que é um equipamento não está conforme, porque ele tirou a foto e trouxe para mostrar que aí, quando eu olhei assim, esse aqui do lado está sem os 2 parafusos. Então é isso, acho que é o que o pessoal está falando aí sempre, é treinamento. Acho que tinha que, não sei como, mas reforçar o treinamento, conhecimento desse campo no mercado como um todo, entendeu? Talvez a NR1 possa vir a ajudar nisso aí, né? Como que eu te falei, do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, mas que tanto tu vê aí o número de incêndios que estão ocorrendo no mundo, né? Nesse período de pandemia. Sim, sim, sim. Eu botei aquele que aconteceu agora na madrugada em Minas aí, né? Aí é aquilo, né? E um detalhe, é interessante, eu estava vendo aí a NR10, que está sendo feita a revisão da NR10, e a gente tinha lá o risco adicional, né? Que a NR10 foca no risco elétrico. O risco adicional, o risco de explosão, né? Que deveria passar por um treinamento específico, mas também não definia o treinamento específico. Eu não sei como é que estão essas mudanças, né? Eu não sei se o Yoshida sabe alguma coisa, né? Você, Gilson, sabe alguma coisa? Porque é importante o treinamento. Vocês têm a noção, né? Que se não tiver o treinamento, agora 3 mãozinhas, gente, né? Vou aqui, fala, Yoshida. Não, só para falar que o Gilson é um grande amigo meu. Quando a gente foi lotado em Cuiabá junto, a gente até dividia apartamento. Eu era obrigado a aguentar o ronco do cara, pô. Não, mas com relação ao que o Gilson falou lá de Mato Grosso, infelizmente em Mato Grosso a gente não conseguiu varrer a parte de poeiras combustíveis, porque lá tinha um projeto sucroalcooleiro. Então éramos eu e mais 3 da equipe, a gente tinha que ver desde o plantio, corte de cana, usina de álcool e açúcar. Então as usinas de álcool e açúcar a gente viu esse assunto. Agora às vezes a gente passava do lado de uma planta de grãos que não podia ver, que era outro projeto. Então aí na época até tentei argumentar com a chefia para separar os projetos por similaridade de risco. Por exemplo, risco de explosão, a gente vê plantas de grãos, usinas de álcool, mas não foi assim, né? Então, aqui também em Minas, a gente não chegou a varrer as plantas de grãos, varremos as de usinas de álcool todas, né, de açúcar, e estou tentando vender para a chefia o projeto, que assim, tudo depende do projeto, da diretriz que vem para Brasília, e também do que a chefia local vai comprar, né? Então, por isso que esse ano, por exemplo, esse assunto ficou descalçado, que eu estava até. Meu projeto desse ano era vaso de pressão em caldeiras. Então, eu já propus lá para o ano que vem, né? Vamos fazer um projeto risco de explosão, né? Não só de caldeiras. Aí, mas a gente tem que convencer a chefia também da necessidade, né? Entendi. E também éramos 3.600 auditores, hoje só somos 1.600. Então, eles têm que trabalhar com prioridade, com o que vem de cima, muitas vezes. Entendi. Mas tá bom. Joia, joia. Gilson? Eu acho que esqueci de abaixar. Mas só mais uma exemplificação. Gosto de exemplificar. Ano passado a gente foi num terminal petrolífero aqui no Rio de Janeiro. E o terminal passou por uma. A gente encontrou dentro do terminal, os caras fizeram manutenção nos eletrodutos, nas
nesse classifique terminal, os caras trocaram caixas de passagem, curvas, tudo por aço galvanizado normal, entendeu? Esse aço galvanizado de obra, de casa, né? De eletroduto de casa. É isso. Esse é o ponto. A gente fica. É isso que eu quero. Vocês que são profissionais dessa área, a importância de vocês na conscientização. Que mesmo em empresas renomadas, você encontra erros absurdos, falhas absurdas. Entendi, entendi. Tasca, você levantou a mão, depois abaixou? Quer falar? Com relação a. Você citou a parte da NR10, né? Eu estou participando do comitê via Aço Brasil. E a gente pleiteou aí a manter, né, a questão do treinamento específico para a área classificada. Então, tem um texto já que foi depois da consulta pública, tem um texto que já foi modificado. Eu não sei como que ele está hoje, porque a última modificação foi em 16 de março, se eu não me engano, foi no princípiozinho da pandemia. Teve uma consulta pública lá no Rio Grande do Sul e a parte de área classificada do treinamento está mantida, pelo menos até o meu conhecimento aí. Joia. Muito obrigado, Tasca. Bom. Nicolas, algum comentário mais? Temos ainda 14 minutos. Alô, Cleber. Bem, é mais ou menos, já escutamos, e o fator comum de tudo que se conversou aqui é a falta de treinamento. Então, o treinamento, e para ter mais treinamento, é necessário ter mais locais onde se faça treinamento. Sim. Lembra, Clever, que quando estávamos no Senai, tentamos abrir isso para o Senai da Bahia, tentamos abrir para outros Senais por aí e não tivemos a oportunidade de multiplicar o centro de treinamento. Sim. Então o buraco é mais profundo. Precisamos, primeiro, ter certeza de que o regulamento vai ser fiscalizado por fiscais treinados, bem treinados com conhecimento. E aí é onde aparece. Segundo, uma vez que as empresas comecem a reacionar e a procurar esse treinamento, disponibilizar esse treinamento em diversas partes do país. Senão fica só centrado no eixo Rio-São Paulo. E aí é onde o país não acaba na Via Dutra, né? Então, esses são os dois itens que eu marco como, no momento, são prioritários. Primeiro, fiscalização com pessoas, tanto seja da ANP como do Ministério do Trabalho. O exemplo do Yoshida eu lembro muito bem, porque realmente fez muito barulho dentro do Ministério do Trabalho. Acho que foi uma das primeiras pessoas, não sei se ele tinha algum exemplo no Ministério do Trabalho, mas que seja do meu conhecimento, foi o pioneiro lá dentro, e ser pioneiro num ministério não é para qualquer um. Tem que ter uma convicção muito grande e uma força de bondade muito grande, e por isso sempre posso parabenizo ele. Mas assim como esse exemplo tem que multiplicar-se pelas demais entidades regulamentadoras, principalmente Inmetro e ANP, ainda precisam melhorar nesse campo. A ANP ainda tem a chance de contratar pessoas. A ANP ainda tem a chance de contratar pessoas ou empresas para fiscalizar. A Secretaria de Trabalho nem sequer tem essa chance, né? Parece que cortaram os braços dela, cada vez tem menos fiscais, cada vez tem mais trabalho. Então, fica difícil também. E por parte da ANP, continuar nesse trabalho de fiscalização. E depois, começar a pensar como é que a gente vai fazer para multiplicar os centros de treinamento por todo o Brasil. Desde Oiapoque ao Chuí, como se diz normalmente. Então, Joia.
é isso aí, gente. Muito agradecer aí o Yoshida, agradecer o Gilson, o Alexandre, né, que prontamente veio, o Heleno, que está todos os dias aí, né, desde segunda-feira, né, o Trindade também, né, só um dia que o Trindade não conseguiu vir, né, tá com problema no áudio, né, o Lucas, então é aquilo, né, o meu foco, a palavra motriz dessa semana foi lembrar, né? Eu até comentei aqui em casa, né? Porque e lembrar e vacina foram duas palavras, lembrar e vacina, né? Por que vacina? Aí eu lembrei também de uma criança, né? Você vê assim, qual é uma ação natural da criança? É dela buscar o conhecimento, né? Ela vai, busca o conhecimento, cai, levanta. Nós, como os pais, a gente fica ali orientando, mas ela tem um movimento natural. O movimento natural, vamos chamar de princípio, ela tem um princípio natural, que é o princípio dela crescer, né? E é isso, esse movimento natural, a gente precisa ter esse crescimento do entendimento, do conhecimento, assim como a criança gradativamente tem o crescer no conhecimento, e que seja enfincado, né, a parte de segurança, né? Os princípios de segurança, eles não podem destoar, né? E é isso que está acontecendo, né? Você tem mudanças, você tem mudanças aí qualitativas, quantitativas. Eu quero ganhar mais, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? E aí essas mudanças vêm na indústria, né? Ah, não. Temos o exemplo aí do porto lá em Beirute, que acumula, acumula material, né? Tudo num local só. E, opa, e isso é problemático, né? E aí por isso que eu falei do guia, né? Esse guia ser um guia norteador, então parece que a gente está indo por esse caminho, né? O Gilson comentou dessa NR1, ela sendo como se fosse um guia, né? Trazendo essa questão do risco para que seja uma coisa intrínseca, a gente medir o risco, né? Como veio gradativamente aí as análises de risco, análise preliminar de risco, e que isso fique, né? Assim como o EPI agora é tranquilo, a pessoa já vai lá, coloca o EPI. Que seja tranquilo também o nosso entendimento do risco, né? Que seja uma coisa assim, como se fosse uma coisa natural, para que a gente não tenha esse crescimento, né, das explosões, né? E como a gente está no mês aí do Setembro Amarelo, né, prevenção da vida, aí eu quis trazer nesse mês para isso, para que a gente possa lembrar de coisas que nos dá esperança, né? E não ficar lembrando de coisas que nos entristecem, né? Que é o que acontece com uma pessoa suicida, né? Lembra de coisas, lembra de fato, né? E fica lembrando disso, né? E fica mais triste ainda, né? Então a gente tem que estar lembrando, né, de coisas que nos traz aí uma motivação. Então eu tenho essa motivação de querer, né, passar o conhecimento, né, e aumentar aí esse conhecimento a ponto de a gente conversar como se fosse uma coisa natural, né? Falar de EX como se fosse uma coisa natural. Ah, você viu o equipamento XD? Ah, vi, pô, o cara tava sem parafuso. Pô, isso é tranquilo, não, sem parafuso? Não pode? Pô, a outra pessoa entende o porquê que não pode a falta do parafuso. Ah, a rugosidade está acima. Não, já mandei já fazer a manutenção, já estou sabendo aqui que a vida útil desse equipamento, não, já vamos comprar outro. Esse entendimento ficar intrínseco à questão de manutenção, a questão da manutenção preventiva, né? E a gente entender claramente que
tem jeito. A velhice vem, nós vamos precisar de ajuda na velhice, e é assim com o equipamento. O equipamento vai precisar ter reparo, vai precisar ter manutenção, né? E quem faz isso, a manutenção, o reparo, quem faz as inspeções, tem que ter o conhecimento para que esse equipamento mantenha a segurança da instalação, né? Tasca, vai comentar alguma coisa? É só estender aqui um convite aí para todo mundo, né? Tem 2 anos que eu integro o comitê lá da ABNT de atmosfera explosiva com o Hertal, com o Bugarelli, a turma lá, né? O Gustavo. E a gente assim, não é uma turma. Antigamente eu tinha uma visão, né, do comitê como se fossem aqueles os iluminados, né, que as pessoas que têm conhecimento fora do normal, né, e foi muito interessante começar a participar do grupo, e gera um conhecimento muito grande para a gente, né? Então, assim, o grupo ele é um grupo que ele carece de mais pessoas com mais conhecimento, né? Então, eu estendo aqui os participantes, né, o convite de estar participando lá do comitê. Não é uma coisa difícil de fazer, é voluntário, né? E ainda mais agora, esse ano, como por causa da pandemia, todas as reuniões estão sendo virtuais, então é fácil aí da turma participar, poder contribuir. Então, queria estender aí o convite aos participantes também de buscar lá no site da ABNT, é só mandar um e-mail lá e a gente consegue participar das reuniões e contribuir com a construção das normas regulamentares, das normas técnicas, né? Então é importante aí para a turma também. Joia. Muito obrigado, Tasca. Então, estamos aí, são 7h26. Eu acho que a gente debateu bem, né? Tá tudo aí gravado. Eu vou... Opa, o Nicolas quer falar alguma coisa, Nicolas? Sim. Só saber como é que a gente fica, como continua com isso. O que você acha, Cleber? O que a gente deveria fazer agora? É verdade o que disse Tasca de que, na verdade, seria ótimo a presença principalmente das autoridades nas comissões da ABNT, tanto do Corpo de Bombeiros, do Ministério do Trabalho, como da ANP, para poder, de alguma forma, discutir a interpretação das normas e, consequentemente, servir de base para a elaboração dos regulamentos. Ok? Isso seria essencial. O dia que a gente conseguisse isso e a participação das companhias de seguro nas comissões da BNT também seria um aporte importante, porque não tem jeito, consciência só se faz na marra. Né? E o único poder é o público ou econômico. O público pelo lado das autoridades, o econômico pelo lado da companhia de seguro. Correto? Então, entre eles são os que têm a melhor ferramenta para poder evoluir nisso. Não façamos como Inglaterra, que precisou aguardar até a Piper Alpha, ou algumas coisas aqui devemos lembrar que se tem um centro do Senai é por conta da P36. Né? Não esperemos ter um acidente para crescer. Sejamos conscientes. Né? Sejamos conscientes do risco e, por supuesto, que sigamos nesse caminho, sigamos com siga conforme. Joia. Ô Nicolas, com essa proposição aí, o Yoshida tá aí, o Gilson tá aí, né? Vamos ver se a gente marca uma outra, né? Porque a minha proposição seria lá sempre no mês de setembro. Mas eu acho que a gente conversar mais sobre isso, né? Eu vou então estreitar aí para ver com o Yoshida os contatos que ele tem da seguradora. Vou chamar a seguradora e a gente
debruça de novo, discute, né? Porque aí eu entendo que o Tasca comentou, né? O Tasca comentou da norma. Só que a norma, ela já vem pronta lá de fora, né? Ali tá, a gente vai gerar um conhecimento, sim, com relação à norma, né? Mas o que a gente precisa é ter um fórum, né? Em que esse fórum possa gerar os guias, esse guia que eu estou na minha mente agora, assim como o Gilson falou, né? Dessa mudança, que a gente possa participar, né, das comissões tripartite, se a gente pudesse ser chamado aí para as comissões tripartite, da comissão tripartite não ser tão fechada, né? E propor isso, alguns guias nessas comissões tripartite, propor algumas mudanças, né? Se aliar, fazer um grupo, Ministério do Trabalho, Ministério Público, ANP, e ver aonde a gente pode, e que documento a gente pode condensar para que a gente possa ajudar a sociedade. Oshida? Gilson? Não, é só... Quem às vezes faz muitos guias, eu até participei de um, né, ajudei no final na elaboração de um, que era enorme, e agora recebi Você acha interessante ou não? Acho, mas, por exemplo, o IBP, ele costuma fazer muito isso. Se vocês tivessem um contato com o IBP, uma proximidade com o IBP, que o IBP acaba abrangendo toda essa área do petróleo, né, terminais, que é a área mais impactada, né, nesse... Mas fica setorizado, Gilson. Você não acha que fica setorizado? Porque aí o que está acontecendo? Poeira combustível não foi abrangida. Você viu o que aconteceu? O Heleno está aí ainda. Você vê que na história da Portaria 179, a Portaria 179 começou por causa da Petrobras. Vamos dizer assim, né? Foi pela BASF, o RIP que não está aqui, mas foi pela BASF, gradativamente foi Petrobras, e a gente foi movendo a questão do petróleo e gás. O petróleo e gás praticamente conhecimento, mas em outras áreas não tinha conhecimento. Gilson? Compreendi, entendi. Entendeu? Entendi. Eu não sei aonde um fórum para a gente pegar todo mundo, né? Assim como o Yoshida falou, que necessita convencer a chefia, né, a abordar o combustível, abordar uma outra área. Então, a gente poderia gerar um fórum nesse sentido para poder estabelecer, né, uma melhoria, não só na área de petróleo e gás, né? Nicolas? Sí, eu gostaria de saber, já que está Gilson pues, principalmente Gilson, porque Gilson é de aqui do Rio de Janeiro e ele cuida de todo o que corresponde da fiscalização da Secretaria de Trabalho sobre as embarcações, portos e costas, né? Embarcações, portos, embarcações, estamos falando de todas as plataformas da Petrobras, de todas as demais empresas. Eu já sei que a ANP, pelo menos, tem a ferramenta de contratar terceiras pessoas, terceiras empresas para fazer a fiscalização. Não sei se ela faz isso ou não, mas ela pode fazer. O Inmetro já sei que é totalmente ineficiente, não tem ninguém para fiscalizar na rua o que ela mesmo regulamenta. Eu lembro que com Gilson falei há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e ele me comentou que para todos os portos e costas, para todas as embarcações que estão no estado do Rio de Janeiro, naquele momento o Ministério do Trabalho tinha 3 fiscais. E, além disso, os fiscais tinham que entrar na plataforma pedindo carteira de trabalho. Já começa por aí. Não era que era para fiscalizar a atmosfera explosiva. Era para fiscalizar tudo o que correspondia aqui na época do Ministério do Trabalho. Gostaria de saber do Gilson se isso mudou, ou se continuam sendo 3, ou se diminuiu ainda a quantidade de pessoas que estão dedicadas a isso. A realidade continua essa, entendeu? Além de embarcações, a gente é responsável por todos os portos do Rio de Janeiro, plataformas, estaleiros, pesca e atividade de mergulho.
é aquilo, né? A gente enxugar gelo, né? Essa é a grande realidade. Mas a gente procura tentar agir a gente vai tentar mudar o foco esse ano, tentar agir de uma forma de abrangência. Em alguns casos, chamar as empresas e mostrar para elas o que a gente quer que se faça, principalmente agora com a NR1. Tentar agir de outra maneira para, com poucos, tentar fazer mais, né? Tentar fazer como limão, meio limão, uma limonada, né? Mas se vocês estão limitados em recursos, a gente pedir para vocês participarem da reunião da BNT parece uma coisa um pouco absurda. Tem muitas coisas mais importantes que fazer que isso, certo? E o problema é esse, que o Secretaria de Trabalho não abre para que vocês possam levar outras pessoas para auxiliar no trabalho da fiscalização. Tem que ser feito por vocês mesmos. Eu queria saber, continua sendo 3, Gilson? Continua sendo 3? Continua. Se não me engano, o Yoshida pode me lembrar, que eu não estou detalhando da NR1, mas a NR1, ela, se eu não me engano, ela traz a possibilidade, se as empresas tiverem, aí, se eu não me engano, a ISO 45001 ou a OSHA, se ela tiver uma certificação em alguma norma internacional, não sei se é ABS, eu tenho que ler. Esse item está me passando. A empresa tem tipo uma benesse, entendeu? Em termos, não sei se é na avaliação, isso aí já traz uma nesse sentido. Entendi, porque aí pode entrar os organismos, o Heleno está aí ainda, o Heleno está, pode entrar os organismos de certificação. Uma outra proposição, Gilson, é exigir que tenha um sistema de gestão, né? Porque se você exige que tenha um sistema de gestão, conforme a norma 45.001... Mas é por aí, é um sistema de gestão. Eu não sei se tem um sistema de gestão específico, ou se o cara tiver a ABS 8.800, a OSHA 18.000, que é a ISO, né? A ISO, isso, se ele tiver um sistema de gestão, eu sei que ele tem uma benesse. Entendi. Esse é um caminho, né? Mas... Desculpa, Clever, eu percorro vários países aqui em Latinoamérica e alguns deles têm adotado soluções próprias de, primeiro, o governo declarou publicamente que realmente se sentia incapaz de fiscalizar todo esse mundo das instalações elétricas em atmosfera explosiva. Então, o que criou foi a figura das unidades verificadoras, que os usuários estão obrigados cada 5 anos a ter um laudo de uma unidade verificadora indicando que a instalação elétrica atende a todos os requisitos das normas vigentes no país. Neste caso, seria principalmente a porteria em metro 179. Então, isso que é mais ou menos o que nosso mestre mineiro agora tem feito lá pelas Minas Gerais, de pedir, somente por e-mail, pedir a classificação de área e a inspeção. Isso já gerou um avanço muito importante em todos os engenhos. Lembra, Cleber, que estivemos lá no engenho, lá no Rio de Minas? Lembro. E esse nome desse fiscal era o terror da área. E é o que está com a mãozinha levantada aqui, ó. Ô Kleber. O Renato está querendo ter a réplica. Renato, só um minuto. É só para dizer. É o que eu falei mesmo. A avaliação de risco tem que ser feita a cada 2 anos, pelo menos. Se tiver ocorrer um acidente, não tem que ser feito imediato, né? Tem que ser feito logo. Mas no caso de organização com certificação, poderá ser até 3 anos, entendeu? Então, se ela tiver um OSHA 18.001, uma ISO 45.001, ela ganha essa benesse de 1 ano para fazer uma nova avaliação dos riscos. Entendi. Joia. Ok. Yoshida? Não, agradecer meus mestres, né? O Nicolas também foi um dos meus instrutores aí, não foi, Nicolas? 2011? Foi, ele estava lá na época.
Não foi você, Vitor, Carlos, teu Ferreira. O Ferreira era bravo, rapaz. Tinha que ter um preparo O Ferreira psicológico. se aposentou, rapaz. Mesmo. Agora ele tá ele tá lá em Saquarema, eu acho. Tá lá em Entendi. Saquarema, descansando. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu e o Gilson, nós tivemos esse contato com esse assunto, era classificado, numa empresa de petróleo que a gente trabalhou, né? E quando nós entramos no Ministério do Trabalho, a gente viu que o assunto estava um desconhecimento total, né? Então, no caso lá, aí a gente começou a direcionar nossas ações para poder melhorar a disseminação do conhecimento desse assunto, né? Então, do que o Nicolas falou, o que foi feito aqui em Minas? A gente entrou no site da ANP e vimos que tinham 40 usinas de álcool com licença de operação da ANP. E notificamos todas elas para apresentar documento em Belo Horizonte, porque a gente achou que muitas vezes numa gerência, além da falta de auditor, o auditor que tem lá muitas vezes é da área trabalhista, não era da área de segurança, né? Então, a gente resolveu puxar o conhecimento para nós. E foi uma surpresa assim negativa, não muito boa, que das 40 usinas que nós notificamos, 4 estavam fechadas, fiscalizamos 36. Das 36, só 2 tinham conhecimento no assunto. Então foi um choque, né, muito grande, sabe, assim, negativo. Aí, Mato Grosso também a mesma coisa. São Paulo nós fizemos o mesmo trabalho nas usinas de biodiesel, depois que a gente começar a fazer de álcool, eu fui removido, né? Mas assim, a luta é constante, né? Entendi. Mas joia. Bem, eu não vou deixar passar um ano, não. Depois de Yoshida, você me passa aí os contatos de algumas seguradoras, eu vou tentar reunir, né, a turma e a gente faz um outro encontro e vamos acompanhando aí, né? Fiquei feliz aí com a notícia do Gilson com relação à normalização, né, as regulamentações, as normas regulamentadoras, né? A NR1, né, essas mudanças aí, essas benesses com relação à questão de ter um sistema de gestão, né, e que a gente englobe todo mundo, né, que a gente não fique só na indústria do petróleo e gás, né. Você vê que a gente tem um desenvolvimento muito forte nas indústrias de petróleo e gás e as outras, né, a gente não tem. Mas esses passos que o Yoshida deu, né, de que os fiscais aí cobrem, pelo menos cobrem. Você tem um mapa de classificação de área, você tem produto químico aí, né? Você tem produto inflamável, poeira combustível, então você tem que ter um mapa de classificação de área. Né? Então, perguntas assim, que foi uma das perguntas lá que o Yoshida fez, né? Mais ainda, além disso, né? Foi um movimento aí interessante, a fim de que os empregadores, as indústrias, né, movessem aí para a segurança. Então vamos encerrar, passamos um pouquinho do horário, mas vou ficar com isso aí, a gente vai mover mais algum desses encontros, né? Agradecer a todos que ficaram aqui até o final, né? Já sabem aí que o encontro da Siga Conforme é puramente técnico. O encontro da Siga Conforme é puramente técnico, é instrutivo, né? Na panela de presión, mira, con el pulpo limpio, le ponen isso que a gente quer. cuarto de aceite. É isso que a gente quer, né? Que a gente quer transferir conhecimento, né? Muito obrigado. Então, estamos encerrando aí esse primeiro SPAR-EX, essa primeira semana de prevenção de acidente do risco de explosão. Muito obrigado aí a todos. Um bom final de semana para vocês. E o Nicolas pegou aí meu jargão aí. Ó, gerencie o risco e siga conforme. Um abraço a todos aí. Tchau. Parabéns aí, Kleber. Parabéns a todos.